demais, né? E a gente está aqui recebendo hoje com muita alegria, né? A doutora Carla Guerra, nossa querida presidente da OAB Sorriso. Bem-vinda, doutora, mais uma vez. Satisfação. Obrigada pelo convite, Marlene. Aos rádio ouvintes também um bom dia, né? Depois desse feriado de carnaval. Estamos aqui para falar de um tema muito importante. Eu até agradeço. Sim. Porque quando fui convidada, você me falou que era um anseio da sociedade. Exatamente. Né? Nós íamos falar de OAB, mas com esse foco, né? De esclarecimento à população. Perfeito. Ouvintes que provocaram. E para ajudar aqui no esclarecimento, né, doutor Railson, convidado pela nossa querida coordenadora, diretora, enfim, da OAB, né, doutor Railson Silva Barbosa, ele que é da Comissão de Ética, é isso? Sim, muito obrigado, doutora Carla, Marlene, os ouvintes aí, pra gente falar de um tema muito importante aqui sobre ética do advogado. Perfeito, doutor Railson, nosso querido prof, né, todo mundo adora o professor Railson, né, quando eu falo professor Railson. Então, o que o ouvinte quis saber é o seguinte, até que ponto o advogado atua, como é que ele deve atuar para não escapar dessas questões. A gente sabe que a própria OAB tem, né, um código para que funcione esse trabalho, enfim. Então eu vou deixar os microfones abertos aí para os senhores explicarem bem à vontade, para quem está nos ouvindo aí, numa linguagem passível de entendimento, né, não tão técnica, mas para o povo compreender mesmo. Eu vou começar pelo começo. Vamos lá. Marlene? Na contratação do advogado. Isso. É porque esta relação ela é pautada em confiança, Uhum. a relação cliente-profissional. E aí envolve lealdade, transparência, ter um contrato firmado para que as partes saibam quais são, né, os ônus e bônus de cada uma das partes, honestidade, prestação de contas, né? Então, isso é confiança. Uhum. E aí, por algum motivo, se quebrar essa confiança, o contrato pode ser resolvido, né? Uhum. Pode ser rompido. Mas ela tem que se manter até o final dessa relação. Muito bem. Né? Toda essa prática de confiança precisa se manter. Doutor Railson. Certo, isso aí. Temos aqui o nosso código de ética, o estatuto, que além de fazer toda a inscrição no quadro OAB, nós temos um dever, relação profissional com o cliente. Então, nós temos vários princípios aí que deve ser observado. Um deles é não incorrer numa infração ética. Por exemplo, a questão de publicidade, como a doutora Carla já poderia também explanar um pouco sobre isso também, né? E também com relação ao dever com o cliente de confiança. Não ter essa quebra do cliente ali, né? Com o advogado, o sigilo profissional. E nós temos também aí os deveres. Nós sabemos que o advogado ele é indispensável à justiça. E como que podemos fazer? Como que a população pode cobrar como é que eu posso dizer, essa atitude do advogado? Julgar a atitude. Como que eu posso saber que está incorrendo em uma infração ética? E como eu posso recorrer? Aonde que eu posso ir? O mais importante de responder, eu acho que é isso. O que fazer se eu sentir que essa confiança de alguma forma foi quebrada? Exato. Doutora? E aí, dentro deste contrato, né, nós temos sempre que ressaltar que o advogado ele não pode prometer resultado. Então, em que pese você tenha... Porque tudo isso depende do contraditório, ampla defesa, produção de provas. E muitas vezes o cliente ele não se satisfaz apenas com o serviço. Ele se satisfaz com o resultado daquela ação. Perfeito. Mas muitas vezes porque ela não conseguiu provar nos autos processuais ali ao juiz, demonstrar que ele tinha o direito ou não. Né? Agora, outra coisa é, por exemplo, abandono de causa. Né? Quando o advogado simplesmente deixa de atuar, de peticionar, perde prazos processuais, aí são infrações éticas graves, né? Ele pode denunciar isso. Isso, nós na OAB, aqui na subseção de Sorriso, nós atermamos, né, esta representação e encaminhamos para a seccional de Mato Grosso, que ela instaura um processo. É um processo ético-disciplinar com todos, a mesma coisa que um processo judicial com todas as fases. Certo. Então, há instrução probatória, ali há juntada de provas, contraditório, ampla defesa, se for necessária a instrução, o Tribunal de Ética e Disciplina, aí, lá no final, ele pode aplicar uma sanção se ficar verificado, por exemplo, que houve uma infração ética-disciplinar. Perfeito. Que daí o doutor Railson vai falar sobre quais são, né, as penalidades aplicadas, casos gravíssimos, né? Como a apropriação indébita de valores, né? Que podem chegar a, inclusive, exclusão desse advogado dos órgãos, do quadro, né? Da OAB. Nós, a comissão aqui,
Então, a OAB, por si mesmo, ela pode representar de ofício. Então, a própria comissão, os próprios colegas poderiam levar isso, né? Ou a comissão, enfim, poderia agir de ofício. Só que nós não conseguimos, digamos assim, verificar tudo. Quando você fala de ofício, só para o povo entender, é sem que haja uma queixa formal isso, de que alguém. haja uma queixa. Então, veio a situação ali, poderia já fazer uma representação. Só que o mais comum é que chegue, então, uma representação. Então, nós temos o e-mail que recebe essas queixas, tem que ser identificado, tá? Então, não tem como pode fazer uma denúncia anônima, certo? Até para evitar ali uma certa forma de uma instalação sem base, digamos. Perfeito. Então, tem que ter identificação, relatar os fatos. E aí, se possível, provas ou indicação onde encontrar aquelas provas, né? Print, conversa ali. E aí, a OAB, então, como diz a doutora Carla, a gente encaminha, então, para o TED para fazer. O TED é o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, chegando lá, é nomeado, então, um relator para verificar ali a situação. Se ele admitir, então, que é possível aquela representação, então, o advogado é notificado e tem 15 dias úteis para manifestar sobre aquela situação ali. E depois volta para ele analisa se ele pode fazer a instrução ou já arquivar. Se caso ele entende para a instrução, então vai ouvir o representado, que é o advogado, o representante, se for ali, as testemunhas, que pode ser até 5. E então, no final, gera então uma aplicação, se for o caso, comprovado ali. Perfeito. De uma sanção. Essa sanção começa da menor até a maior, que seria, por exemplo, uma censura, uma suspensão, que pode ser de 30 a 12 meses, e a cassação. E o último pode ser a multa, que a multa pode ser com os 3, né? Pode ser até 10 anuidades ali. Pode ser acumulada a multa ou sozinha. Além das outras penalidades, a multa também, em qualquer um dos casos. Qualquer um dos casos. Pode ser tanto isolada ou acumulada ali. Perfeito. A censura, que é mais uma forma de evitar quando é casos menos graves ali. Mas quando chega um caso, por exemplo, que mancha a imagem da classe dos advogados, é algo que gera uma situação que... Aqueles casos que geram repulsa. Tanto crime ou aqueles casos que há um desvio muito grande. Eles falam, opa. Então a OAB já pode intervir de plano, inclusive pode dar uma suspensão provisória. Antes mesmo de julgar qualquer coisa aqui no caso. Ele já pode ser suspenso. Isso, provisoriamente. Se a pessoa fica na dúvida se ela pode ou não, por exemplo, se ela se sentiu igual essa senhora que nos procurou aqui, como é que ela deve agir? Ela pode ir direto lá na OAB? Isso. Tem alguém lá que vá conversar com ela para explicar a situação, se for o caso? Para ela ter certeza que houve realmente um desrespeito a tudo isso ou não? Sim. Até para ela manter a identificação dela, ela pode chegar. Gostaria de falar com a comissão de ética. Diretamente. Comissão. Antes mesmo de formalizar por e-mail qualquer denúncia. Isso. Poderia fazer isso também. Ou se ela. Aí faz os caminhos, né? Traça ali certinho o que ela tem que fazer. E aí depois ela envia pra gente algo mais formal e nós damos prosseguimentos. Com relação ao cancelamento do contrato, o encerramento do contrato, a gente pode avançar um pouco mais nessa explicação, como funciona isso, se for necessário? Claro. Sim. A partir do momento de que você inicia, eu acho que já é, assim, indicado que tem um contrato formalizado. Até porque nós somos advogados, trabalhamos com minúcias e para que gere uma segurança jurídica entre as partes. Algumas vezes, nós fechamos um contrato de êxito. Então, o advogado, ele fica condicionado a receber somente se o cliente receber lá ao final. Perfeito. Então, é necessário ver, Marlene, se o inconformismo, ele gera apenas um inconformismo ou algo de... que eles não chegaram a um consenso, a um acordo ali, porque aí esse advogado também ele tem o direito ao recebimento dos honorários por aquele serviço que ele prestou. Perfeito. Né? E aí, certamente, vão ter cláusulas ali para saber o quanto se está fixado ali em um RH, que são as nossas unidades de referência do advogado. Nós temos uma tabela que regula tudo isso. E caso as partes não concordem, aí isso gera até um processo ali para pagamento de honorários até aquela fase processual que o advogado trabalhou. Mas o contrato pode ser rescindido a qualquer momento.
Qualquer momento dessa luta, no caso. Isso. Dessa representação. E eu gostaria de falar também porque a OAB regula isso tudo. Porque nós somos o órgão regulador, desde o exame da ordem, né? Quando as pessoas saem, né? Os bacharéis saem formados da Faculdade de Direito, eles passam por um exame para saber se ele está apto para entrar no mercado de trabalho. Perfeito. Correto? E aí, a partir daí, a OAB regula tudo isso. É um órgão regulador e fiscalizador da atividade profissional. Sim. E por isso que nós atendemos tudo isso, para que a ética consiga realmente... Porque quando a gente fala em ética, é muito subjetivo. Cada um tem, né, um entendimento disso. Sobre a ética, inclusive, né? a comunidade em si tem um entendimento diverso. Sim. Talvez por isso que eu perguntei se pode ir lá tirar as dúvidas, né? Que às vezes a pessoa não entendeu o que aconteceu exatamente. Pelo que eu entendi dos questionamentos que chegaram, foi mais ou menos isso, né? Nós temos grande satisfação nessa gestão, por exemplo, Marlene, só para você entender, nós começamos a designar audiências de conciliação. Audiências não, né? Porque eu não faço audiência, né? A ética não faz. Mas, assim, tentar conciliar as partes para que esse processo... Eram questões de valores, havia um descontentamento ali. E nós conseguimos êxito em algumas demandas que não se tornaram processos éticos disciplinares, porque as partes compuseram, inclusive, né? Sim. Muito bem. Então, mandando perguntas aqui. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma ouvidinha aqui para mim, Raíssa, fazendo uma gentileza, ver se é pertinente para esse caso, para esse momento, enfim. E é importante que a comunidade se sinta à vontade para poder ter acesso a tudo isso também, né? Onde que fica a OAB aqui em Sorriso? Qual é o horário de funcionamento de vocês? Para que o cidadão também saiba que não é uma casa somente do advogado, né? Está fazendo, de repente, esse intermédio, né? Da categoria com o cliente dele, né? A nossa sede de Sorriso fica ao lado do Mercado Aurora, próximo ao fórum, né? Próximo ao TRE, então fica tudo próximo ali, mas é uma casa bem identificada, então é na esquina. Fácil de achar. A pessoa pode entrar e nós temos atendimento a partir das 7h30 da manhã até as 18 horas. Direto? Nós temos as servidoras que ficam ali, mas tem como o doutor... também, doutora, né? Tem um WhatsApp. Sim, pode falar, doutor. Se quiser deixar divulgado o número, tem como? Da OAB mesmo. Tem o WhatsApp da OAB. Só... Passar para nós daqui a pouquinho, que a gente repassa para o ouvinte que está ligado aí, de repente, que queira saber, né? Vamos lá. A pessoa diz aqui, bom dia. Quando pegamos um advogado para nos defender em recebimento de alguns direitos, o depósito dos valores tem que ser feito na conta do cliente ou na conta do escritório do advogado? Isso varia. Por exemplo, nas trabalhistas, e eu sou uma advogada trabalhista, é muito comum que a minha identificação bancária já esteja lá no sistema. Então, eu recebo e faço o repasse desse valor para o cliente. Certo. Isso é praxe na advocacia trabalhista. Agora, depende de cada advogado, né? Como ele contratou com o cliente. Existem casos previdenciários, por exemplo, que tem destacamento de honorários. Enfim, é uma situação, cada situação é própria. Então, pode ser feito de qualquer forma aqui, no caso. Diga, Raíssa. Nosso Fala Cidadão teve uma ouvinte que mandou aqui o que fazer quando contrata o serviço de uma pessoa, no caso dela foi uma metalúrgica, prometeram um prazo, o rapaz não entregou, levou o material dela embora, ela realizou transferências, registrou boletim de ocorrência, mas ainda não teve nenhuma resposta. Pode procurar a OAB? O que ela deve fazer? Pode procurar a OAB com todas essas provas, munida dessas provas, preferencialmente digitalizadas em PDF, para que a gente consiga fazer a remessa. E o registro do boletim de ocorrência aí depende, por exemplo, de configurações de crime, né? E aí, se é uma ação penal pública incondicionada, se vai ser recebido, se vai tramitar ou não, né? Mas elas seguem de forma separada, né? A parte criminal da parte administrativa, que é ético-disciplinar da OAB. Muito bem. A pergunta é mais relacionada a o que um advogado faria no caso aqui, né? Sim. Mas é importante que se responda. O telefone aqui, então, o WhatsApp, este número que pode esclarecer mais dúvidas, né? O 999777927 da OAB de Sorriso, né? Doutor Railson, o que mais é importante para a gente já ir fechando? Nós temos mais entrevistas, o tempo que passa muito rápido, não tem que economizar a palavra. Sobre o tema em si. A importância sobre esse tema realmente a questão de confiança que o cliente tem com o seu advogado. É muito importante isso. Quando há essa quebra da confiança, o ideal, então, seria as partes, digamos, romper, até para não gerar um desconforto ali. E, claro, sempre estar ali buscando os seus direitos, seja na OAB ou... Enfim, tem muitas formas da gente procurar ali. Muitas. E se a gente se interagir com relação a isso. Até porque
Nós como advogados, temos uma ética a ser servida e, claro, se haja uma violação, vem aí uma cassação, que é essa perda aí da nossa OAB, inclusive, gera, então, tem que refazer de tudo de novo, tá? Inclusive com o exame da ordem. Olha só, e todos saem da faculdade sabendo que tem que respeitar, estudando esse código, tendo estudado esse código de condutas aí para evitar o problema, né? Então, não há desculpas até um certo ponto, né? Doutora Carla, algo mais que a senhora queira dizer? Eu vou acrescentar, como sempre, né, privilegiando os nossos advogados de Sorriso. Certo. Nós temos hoje mais de 700 advogados inscritos na nossa cidade. E eu não sou contrária que as pessoas tenham rede social, tudo, mas antes de contratar um profissional pelo um Instagram, enfim, pelo LinkedIn, por uma dessas plataformas, que você se certifique de que esse profissional realmente ele é qualificado, ele tem os predicados necessários para atender o seu caso, porque muitas vezes tem gente que vem de nuvem. Então, hoje tem um campo minado aí de informações, né, Verdade. em redes sociais. Então, assim, estar aqui, privilegiar os advogados que são da nossa subseção, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque é muito importante para a nossa advocacia. É uma recomendação. Como a gente Exatamente. busca recomendação para contratar serviços de toda a natureza. Por que não, quando se quer, né, defender um direito? Até porque é um caminho muito tênue quando o advogado se expõe em rede social. A publicação pode publicação, mas ela tem que ser de caráter sóbrio, informativo. Perfeito. Não pode ter uma captação ilícita ali, né? Uma venda de produto, eu parcelo em tantas vezes, eu faço uma consulta gratuita. Então, eu posso falar de determinados assuntos, mas não posso também me expor ao ponto de vender o serviço. Esse produto é à vista, esse produto vale tanto, esse aqui vale tanto, parcela em X. Isso não... Então, o que a doutora comentou é algo muito importante, até porque gera essa confiança. Então, quando eu contrato alguém, às vezes, por sites recomendados, às vezes ali eu vou ter dificuldade depois em ter em contato com ele, a resposta. Enfim, sempre é bom ter alguém conhecido. Para quem está mandando aqui, perguntas estão chegando, são direcionadas a situações pontuais. Então, eu recomendo o professor Railson, doutor Railson, inclusive é o coordenador do estágio da FACIP. O NPJ. Do NPJ da FACIP. Eu estou hoje atuando como acadêmica, né, estagiária do NPJ da Anhanguera. O professor Railson foi meu professor lá, inclusive. Então, vamos recomendar que essas pessoas procurem essas instituições. O trabalho é gratuito, né, ofertado. Sim. Tem Atenas também, não é? Que tem o seu NPJ lá. Sim. Todo esse esclarecimento sobre casos pontuais é só levar a documentação, né, professor Railson? O pessoal já tem alguém lá para orientar como fazer, como proceder, se esse direito procede ou não, né? Que é a primeira pergunta a ser respondida, né? De certa forma. Certo. Perfeito, então. Obrigada, gente. Obrigada. Pena que o tempo aqui passa muito rápido, mas foi um prazer recebê-los aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ética, que é muito importante em todas as áreas da vida, né? Professor Railson, prazer em revê-la, inclusive. Obrigado, prazer tudo meu. Marlene sempre uma aluna dedicada, cadeira da frente, tá, gente? Ela sempre tá ali nas primeiras cadeiras. E muito bom o tempo que passei com vocês ali, aluna extremamente dedicada, e tenho certeza que já sua carteirinha já tá na mão. Da estagiária já chegou, inclusive. Já chegou. Obrigada, professor. Nós agradecemos, né, mais uma vez, Marlene, por abrir esse espaço e aproximar realmente a OAB, né, que muitas vezes é vista, né, como uma entidade tá que lá. Não é acessível, mas aproximar da população realmente para saber o trabalho que nós desempenhamos no dia a dia, né, Railson, que não são poucos, inclusive. Perfeito. Eu agradeço.